Este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. No vídeo de hoje falaremos sobre Copasa, uma empresa do ramo de tratamento de água e esgoto com 12 mil empregados e fundada em 1963. Falando um pouco do histórico da empresa, em 63 foi criada a Comag, Companhia Mineira de Água e Esgoto. Em 74, o nome social foi alterado para Copasa. Em 2003, foi aberto o capital da empresa para, em 2006, fazer a IPO na Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2019, a gente teve uma reestruturação da empresa com a redução do número de diretorias. Olhando um pouco a estrutura atual da empresa, a gente tem 5 diretorias, sendo que uma delas é a presidência, que possui o status de diretoria. Atualmente, a empresa conta com algo em torno de 78 mil acionistas, só tem ações negociadas na Bolsa de Valor de São Paulo, e o Estado de Minas Gerais é dono de 50% da empresa, exercendo seu controle acionário. Olhando os dados do resultado do primeiro trimestre de 21, a gente observa dois valores bem interessantes, que é o crescimento do EBITDA e do lucro de maneira importante aí nos últimos anos. Isso mostra a resiliência desse tipo de setor. Um ponto importante que a gente deve se lembrar quando analisa esse tipo de empresa é o Marco do Saneamento, que foi aprovado ano passado, em que busca estabelecer um ambiente de maior segurança jurídica e de maior competitividade no setor, tendo as empresas públicas competindo em pé de igualdade com as empresas privadas. Dentro desse marco, né, a Copasa ela identificou algumas oportunidades, né, principalmente no ambiente regulatório, né, e uma maior regularidade nas regras tarifárias, e também desafios, né, uma vez que esse tipo de situação leva a uma concorrência mais acirrada e com empresas é, de, é, privadas que têm uma maior agilidade para a mobilização de recursos. Um ponto que dá uma certa tranquilidade para a empresa, mesmo diante do novo marco de saneamento, é que quase 80% da sua receita está em concessões que devem ir até 2034, pelo menos. Ou seja, a gente tem um horizonte bom ainda de valores contratados junto à Copasa. Analisando agora o lucro por ação da empresa, a gente observa uma certa previsibilidade, que é uma característica desse tipo de setor, né? Exceto o ano de 2015, que a gente teve um aumento das despesas financeiras e gastos com o pessoal, principalmente por conta de um plano de desligamento da empresa, que fez com que pontualmente nesse ano ela registrasse um prejuízo. A relação preço por lucro se mantém aí próximo a 10, né, no histórico é, recente da empresa, mas a gente observa que atualmente está na faixa de 6, o que pode ser um sinal bem interessante. Quando a gente olha o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, se observa um crescimento nos últimos anos e o resultado em linha, né, bem próximo à Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, e ligeiramente acima da Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo. Ou seja, é um bom resultado também. Em termos de dividendos, a gente observa no histórico que ela tem sido uma boa pagadora de dividendos, inclusive com valores maiores no histórico recente dela. E esse resultado de ser uma boa pagadora de dividendos, a gente observa no dividend yield, que está num patamar bastante elevado recentemente, em parte pelo seu valor de mercado estar um pouco depreciado. Olhando o valor patrimonial da ação, a gente percebe um crescimento constante nos últimos anos, o que é um bom sinal. E vale observar que em 2020 a gente teve o desdobramento das ações e por isso
há essa diferença entre o valor patrimonial por ação atual em relação ao histórico. Quando olhamos preço em relação ao valor patrimonial, a gente percebe que ela está aí cerca de 80% do seu valor patrimonial, em valor de negociação, o que também é um indicador interessante da empresa. Falando um pouco sobre a dívida da empresa, a gente percebe um certo nível de estabilidade dessa dívida ao longo dos anos. Em compensação, como o seu EBITDA aumentou ao longo do tempo, a gente tem a relação dívida por EBITDA em um patamar saudável atualmente. Tanto é que quando a gente observa o cupom médio da dívida ao ano, tem uma redução, né, desse valor, o que é bastante positivo. Mas um ponto de atenção que a gente deve observar é que em 2022 e 2023 a gente tem uma amortização de um valor mais relevante dessa dívida. Deve ser um ponto de atenção para a empresa. Um outro ponto negativo para a empresa foi o reajuste tarifário que a gente teve no estado de Minas Gerais. A gente teve uma redução da tarifa em 1,5%. Isso deve ser um ponto de atenção, já que deve afetar a receita da empresa. Por outro lado, a gente teve um aumento do orçamento da empresa, junto ao poder público, né, do estado de Minas Gerais, para fazer frente às melhorias provenientes ainda do desdobramento dos acidentes ocorridos com a barragem da Vale. Falando um pouco agora sobre o valor da ação, a gente está com a ação negociada aí próxima a R$ 14, o que traz um dividend yield bastante elevado, sendo que ela pagou nos últimos 12 meses R$ 2,84 de dividendos, né? E a gente tem também outro dado positivo, que são as estimativas de mercado, né, apontando aí para um crescimento da ordem de 37% nos próximos 12 meses, em termos de valor da ação. Quando a gente fala de valor, também fazendo uma análise do valor intrínseco da ação, usando a fórmula de Graham, a gente observa aí para 2021 o valor intrínseco na ordem de R$ 30, ou seja, ela está sendo negociada aí a menos da metade do valor calculado, o valor intrínseco da ação. Olhando agora quem comprou a ação há um ano atrás, a gente observa que teve um prejuízo de 8%, contra uma inflação aí de praticamente 8%, IPCA, né? Mas quem comprou há 5 anos teve um resultado bastante interessante, de 83%, contra a inflação de 23%. Já em 10 anos, o ganho foi de 108% contra 74% de inflação. Ou seja, exceto nesse último ano em que a ação foi penalizada, bastante penalizada em termos de valor, no longo prazo tem se mostrado uma ação bastante interessante e com um valor bastante relevante aí do ponto de vista de dividendos recebidos no período. Bom, por fim, apontando as características do lado positivo e negativo da ação, a gente tem do lado positivo um histórico de crescimento de receitas, quase 80% das receitas de contratos vence após 2034, o ROI em linha com empresas semelhantes, ela é historicamente uma boa pagadora de dividendos, e o preço está em patamares interessantes, quando a gente olha preço por valor patrimonial, valor intrínseco, preço por lucro e as estimativas consensuais de mercado. E ela tem a dívida sob controle. Do lado negativo, ela é uma estatal, o que gera uma falta de interesse por parte do mercado, devido aos riscos, né, que a gente sempre tem. A gente tem uma concorrência com esse novo marco de saneamento, ou seja, em algum momento essa concorrência pode ameaçar, né, as margens da empresa, e a gente teve agora, em 2021, um reajuste negativo dos preços das tarifas. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?